Meus caros fiéis, comemoramos hoje uma festa muito especial, Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, padroeira do Brasil. Nós, no entanto, aqui em Belém, estamos envolvidos nessa última semana numa outra grande festa, numa outra veneração à Virgem Maria, uma grandiosa manifestação de fé e devoção, o Círio de Nazaré. Gostaríamos, pois, neste sermão, de dizer algumas palavras sobre a Santíssima Virgem, hoje sob o título de Virgem de Nazaré. E para isso tomaremos algumas palavras da própria consagração a Nossa Senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim e Santana, sempre que a angústia e o medo e a solidão me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe. Poucas palavras, mas de um grande significado. Possuidoras de um rico conteúdo. E qual é ele? O que pode vir dessas poucas palavras? Assim como Felipe, entusiasmado, convidava Natanael para ver aquele de quem a lei e os profetas falavam, e Natanael dizia: pode vir algo bom de Nazaré? Assim, pois, nós os convidamos agora, caros fiéis, a virem ver aquela a quem a lei e os profetas falavam. Gostaríamos de chamar a atenção especialmente para as seguintes palavras: Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi. Analisemos juntos cada uma dessas belas palavras. Antes de mais nada, porém, vale a pena lembrar o significado da palavra Nazaré. Nazaré nos é bem conhecida. Foi a cidade onde o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. A primeira menção de Nazaré nas Escrituras acontece aqui no Evangelho de São Lucas, não sendo mencionada em parte alguma do Antigo Testamento. Depois da cena, temos a cena da Anunciação. Nazaré é mencionada após a cena da Anunciação na fuga do Egito. José e Maria retornam com o menino Jesus para Nazaré e ali ficam até a vida pública de Jesus. Quando Jesus vai deixar Nazaré para ser batizado por João Batista e provavelmente vai viver em Cafarnaum. Contudo, Jesus volta a Nazaré e lá ele faz um discurso, uma espécie de discurso inaugural, onde ele vai abrir a sua vida pública. Jesus entra numa sinagoga e começa a comentar uma passagem de Isaías, na qual ele se aplica a si mesmo. E isso quase lhe vale a morte. Jesus, no entanto, passa no meio dos seus compatriotas homicidas e cegos às realidades divinas, como se eles nem percebessem, como se eles nada pudessem fazer. Em relação a esse retorno da Sagrada Família, após a fuga do Egito a Nazaré, São Mateus acrescenta um detalhe que é muito interessante. Ele diz que isso aconteceu para que se completasse a profecia, segundo a qual o Messias seria chamado de Nazoreu. Não se sabe exatamente a que profecia São Mateus faz referência aqui. Talvez ao voto do nazireato, do livro dos números, segundo a qual a pessoa era consagrada ao Senhor. Então eles não cortavam o cabelo, não bebiam bebida fermentada. Foi o caso de Sansão, por exemplo. Pode ser ainda que São Mateus, com a palavra Nazaré, signifique guarda,
E isso faria referência ao que foi guardado em Israel, ou seja, aquele pequeno resto de que os profetas fazem frequentemente referência. Contudo, pode ser ainda, e é bem possível, que São Mateus nos faça aqui uma referência ao rebento de Isaías, ao broto que viria de Jessé, donde o significado desse nome, Nazaré, ramo ou rebento, que é um broto. Temos assim 3 possíveis significados para a palavra Nazaré: o voto do nazireato, o pequeno resto de Israel, ou o rebento que brota de Jessé. Ah, padre, tá certo, mas quem é esse Jessé? Qual é a sua importância? Jessé foi o pai de Davi, o pai daquele que seria o rei de Israel, daquele que seria dito nas Escrituras, homem conforme o coração de Yahvé. Nenhum rei de Israel foi comparável a Davi. No que toca à prefiguração do rei que viria de vir, Jesus Cristo, Davi foi a figura mais perfeita. Davi é uma das grandes prefigurações de Cristo. O Messias descenderá de Davi, será da família de Davi. Ele será um novo Davi. Como vimos no evangelho de domingo passado, os judeus estão crentes que o Messias será filho de Davi e que o seu reinado será semelhante ao do seu pai Davi. Donde Jesus põe a questão: tá certo, se é assim, por que Davi chama seu filho de Senhor, isto é, de Deus? Jessé, então, é o pai de Davi, donde viria a descendência do Messias. E assim, Jessé é fonte de toda uma árvore messiânica. E gostaríamos também de comentar a importante profecia de Isaías, que eu acabei de citar, uma profecia muito importante do capítulo 11. Eu cito: um ramo sairá do trono de Jessé, um rebento brotará das suas raízes, sobre ele repousará o espírito de Yahvé, conhecimento, espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor de Yahvé. No temor de Yahvé estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará a sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade cinto dos seus rins. E alguns versículos depois: naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue como um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. A raiz de Jessé, portanto, meus caros fiéis, é de onde Davi e seus descendentes brotam, dentre os quais Cristo é o último fruto. Essa descendência forma uma espécie de árvore, que ficou conhecido como a árvore de Jessé. Podemos nos lembrar daquela grande árvore vista pelo profeta Daniel. Aquela árvore, uma árvore enorme, que fica no centro da terra. Ela cresceu, tornou-se forte. A sua altura atingiu o próprio céu. A sua vista abrangeu todos os confins da terra. A sua folhagem era bela e abundante, o seu fruto. Nela, cada um encontrava o seu alimento, ela dava sombra aos animais do campo, nos seus ramos se aninhavam os pássaros do céu, e dela se alimentava toda a carne. Quanta semelhança ainda com aquela parábola de Nosso Senhor do pequeno grão de mostarda, que sendo as menores das sementes, torna-se a maior das hortaliças. Ora, essa raiz de Jessé, na verdade, é o lugar de onde há de vir o Messias, o Cristo, o rebento.
E tudo isto está contido na palavra Nazaré. Tá certo, padre. Já entendemos todo o significado da palavra Nazaré. Mas, se estamos falando de Maria, onde está o lugar dela nisso tudo? Ora, meus caros fiéis, se ainda não está claro, vamos retomar. Impulsionados pelos comentários de Tertuliano, São Jerônimo, os comentadores católicos começaram a ver nesse ramo de Jessé, que em latim é virga, eles começaram a ver esse novo rebento que vem, esse novo ramo, que em latim é virgo. Então existe o jogo de palavra entre virga e virgo, que é a imagem da Virgem Maria, e da qual nasce esse santo rebento Jesus Cristo. Carnalmente, Maria é da descendência de Davi, de Jessé, mas espiritualmente, no entanto, Maria é a própria raiz de Jessé. Virga jesset floruit, a raiz de Jessé floresceu, a Virgem se tornou mãe, ela gerou aquele que é Deus e homem. Eis que Maria rebentou, a nova flor desabrochou, ela que supera em beleza e candor todo outro odor. Eis aí a Virgem de Nazaré, a raiz de Jessé, a raiz de onde brota esse novo rebento cheio de graça e de verdade, como dizemos no último evangelho da missa. Ademais, dizemos ainda, vinda da casa real de Davi. Sim, vinda da casa real de Davi, essa raiz de Jessé que é Maria, é uma rainha que merece toda a honra. Ela merece a honra da rainha mãe dos reis de Israel. A mãe do rei em Israel, ela gozava de uma posição de honra, de certas prerrogativas especiais. Por exemplo, Betsabeia, que era a mãe de Salomão, ela vai ao encontro do seu filho Salomão, rei, para lhe falar a respeito de Adonias. E Salomão, seu filho, se prostra diante da sua mãe. Ou seja, ele fica de joelhos diante da sua mãe. E depois ele senta no seu trono e faz um trono à sua direita para sua mãe. O papel da rainha mãe em Israel não era apenas de interceder por alguém, mas ainda ela devia preparar a esposa do rei para o rei, para ser uma digna esposa do seu filho. E é isso que nós rezamos, por exemplo, no Salmo 44, eu cito: entre as tuas amadas estão as filhas do rei, à tua direita uma dama, ornada de ouro de Orfir. Ouve, ó filha, é como se a rainha falasse, ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa do teu pai, que o rei se apaixonou por tua beleza. Prostra-te à tua frente, pois ele é o teu Senhor. Vestida com brocados, a filha do rei é levada para dentro, até o rei com o seu séquito de virgens. Introduzem companheiras a ela destinadas, e com júbilo e alegria elas entram no palácio do rei. E em lugar dos teus pais virão filhos, e os fará príncipes sobre toda a terra. Sim, é isso mesmo, meus caros fiéis. Maria é essa nova rainha-mãe, que tem por ofício preparar esposas para os seus filhos, isto é, preparar as nossas almas para esse verdadeiro matrimônio entre nós e Jesus Cristo. Somos introduzidos no palácio do rei pela ação dessa rainha, Maria. Em lugar dos pais que abandonamos, temos muitos filhos. Abandonamos o pecado e agora estamos prontos para dar à luz a boas obras.
obras que são repletas de caridade, obras que terão um efeito eterno, pois elas provêm de Deus. O Rei se apaixonou pela nossa beleza. Ele quer ardentemente ganhar a nossa alma. E é isso todo o ciúme de Deus. Ele tem ciúme de nós, das nossas almas. Maria nos diz: ouve, ó filha, vê e inclina o teu ouvido. Deixa a casa do teu pai, isto é, deixa o pecado. Prostra-te à frente do seu Senhor. Seremos introduzidos com grandiosa procissão ao palácio real. Eis a rainha vinda da casa real de Davi. Eis aquela que prepara nossas almas para o encontro que teremos um dia, e talvez em breve, com o nosso santo esposo, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. E é por isso que se segue as palavras da consagração à Virgem de Nazaré. Nós recorremos a ela nas angústias, nas tribulações, como uma mãe. Essa maternidade exercida pela Virgem de Nazaré é completa e poderosa. Maria não somente está disposta a livrar seus filhos dos males presentes, passados e futuros, mas ela pode fazer. Às vezes as mães querem realmente livrar os seus filhos, mas elas não podem. E Maria não é esse o caso dela. Há, portanto, uma razão pela qual Maria descende da raiz de Jessé, uma razão pela qual vem da casa de Davi. E essa razão é prover o bom sustento para seus filhos. Toda a vida de Maria é dedicada a isso, prover todos os meios para que seus filhos cresçam saudavelmente, para que um dia eles possam, pelo Espírito Santo, ser dignos de se encontrarem com o Pai e com o divino esposo, o seu Filho Jesus Cristo. Assim como na vida natural devemos honrar nossos pais, louvando-os, obedecendo-os, sendo dóceis, respeitando-os, assim também na vida sobrenatural devemos honrar a nossa mãe, louvando-a pela oração, sendo dóceis, obedecendo-a pelo cumprimento dos mandamentos, sendo dóceis pela submissão, respeitando-a, fugindo de toda mancha do pecado. Quão louco não é o filho que desrespeita a mãe, que não lhe obedece, que não a louva, que não lhe é dócil. Ele é um escândalo para seus irmãos. Melhor seria ser lançado ao mar com uma pedra de moinho enfiado no pescoço, do que escandalizar um só desses pequeninos. Sim, quantos irmãos são escandalizados pela desobediência de um só irmão? Quantos se dizem ter por mãe a antiga raiz de Jessé, mas na verdade continuam como filhos das trevas, filhos da antiga serpente? Hoje chegou o dia de acabar com isso. Consideremos a nossa filiação. Somos brotos saídos desse primeiro rebento. Pertencemos a esta árvore de Jessé. Somos cidadãos da casa de Davi. Maria é nossa mãe rainha. Chega de contristá-la. Chega de calúnias, de fofocas. O próximo é o nosso companheiro, é o nosso irmão. Estamos indo juntos ao céu. A vitória de um é a vitória de outro. A derrota de um é a derrota de outro. Não somos competidores, fazemos parte de um só corpo. Estamos numa mesma árvore, a árvore de Jessé. Chega de desrespeitar nossa mãe, de sujar o nosso corpo. Chega de fornicação, chega de pornografia, chega de atos solitários. Estamos desposados a Jesus Cristo. O nosso esposo é Jesus Cristo. Não lhe sejamos infiéis. Não traiamos o nosso esposo. Chega, enfim,
de não estarmos na presença da nossa mãe. Estejamos sempre na sua santa presença, pela fidelidade na oração cotidiana. Jamais abandonemos a oração, mesmo nos momentos mais difíceis. Aproveitemos o dia de hoje, meus caros fiéis, dia da Virgem de Aparecida, dia do Círio de Nazaré, para pedirmos essas graças à nossa mãe. E não apenas para pedirmos graças, mas para tomarmos resoluções concretas e violentas. Ó Virgem de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, vinda da casa real de Davi, ajudai-nos, nós, vossos filhos, que vivemos num vale de lágrimas. Preparai-nos e introduzi-nos um dia na presença do Rei dos Reis, para a nossa eterna glória, para a vossa eterna glória. Sim, tudo isso, não primeiramente por nós, mas por vós. Será nesse dia, enfim, que vós, ó raiz de Jessé, se erguerá como um sinal para todos os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Assim seja.